Fala galerinha, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos, vocês que já estão conectados. Vamos começar já a live, hoje o tema é proteção. Galera, muito obrigado por ter seguido a página, sigam o Instagram, não deixam lá, a gente fez essa semana, compartilhem, mandem suas perguntas, usem a hashtag #ajornada, beleza? E com vocês, a vinheta. Don't kill my sweet. É isso aí, galera. Então, sejam bem-vindos novamente. A gente vai começar já com o tema proteção. Hoje a gente tem um convidado da Fonte da Vida mesmo, mas é lá do Uberaba, antiga VSP, saudade da VSP. Sempre me confundo. Acredito que muita gente tem essa mudança meio complicada, mas hoje ela é Uberaba agora, galera. E sem mais delongas, vamos convidar aqui Guilherme Cachan. Chegue. Aqui, ó, parceiro. Beleza? Tudo tranquilo? Como é que você tá, meu parceiro? Graças a Deus. É isso aí, fica à vontade. Guilherme, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer, uma honra ter você aqui. Semana passada a gente fez uma live na parte da tarde, eu falei um pouquinho sobre evangelismo. E hoje você aqui é um prestígio, uma honra mesmo. Sua liderança, eu conheço o pessoal lá, ele sempre comenta, então seja bem-vindo. Conte um pouquinho pra nós sobre a sua jornada. Então vamos lá, né? Um pouco sobre a minha jornada. Bom, hoje, só para que quem não me conhece acabe conhecendo um pouco, né? Então eu tenho 27 anos. Minha jornada com Cristo começou em 2013, mas o divisor de águas mesmo foi em 2015. Então eu brinco sempre com os adolescentes, eu falo que eu sou um Nutella, né? Sou um crente Nutella. Engraçado porque às vezes, você conhece tal louvor? Não, eu falo, galera, conheço o louvor de 2015 pra cá. Então não adianta, né? Mas assim, bom, hoje sou casado, já desde 2013, semana passada foi aniversário de casamento, inclusive, né? Parabéns. Então assim, cara, assim, minha jornada hoje se divide entre casamentos, que pra mim é meu principal ministério, é onde eu sou feliz, é onde eu sei que Deus me colocou, é o plano dele. Então, né, eu e a Grace, desde 2013 estamos juntos, além também da igreja, né? Tem um ministério ali na igreja, trabalhamos com os adolescentes. Mas o ministério, eu sempre falo que ele não se reduz somente à igreja, né? Ele não fica na igreja. Aliás, eu acabo fazendo mais coisa fora da igreja do que dentro da igreja. Trabalho no quartel com o pessoal que entra pelo projeto Semear. Então a gente faz um trabalho de aconselhamento com os milicos, né? O pessoal que acaba entrando no exército. Enfim, cara, tem bastante coisa aí que a gente faz também. Volte e meia pela faculdade, a gente tem algum trabalho evangelístico que a gente sempre tá fazendo por fora, além do trabalho com a igreja que eu faço em abrigo, enfim. Sim. Então, assim, vai além da igreja, né? Que legal, que legal. Bom, vamos começar com a brincadeira. É isso aí. Ai. E eu hoje vou fazer contigo a brincadeira do stop, Tá. certo? E aí eu gosto de deixar explicado que assim, quando eu falar comida, ele envolve fruta, verdura, lanche, todo tipo de comida, é geral. Programa de TV é a mesma coisa, séries, filmes, programas de TV, desenho, animes. Lugar é cidade, estado, país e assim por diante. E jogos é tabuleiro de videogames e brincadeiras, Tá. que você souber, Legal. ok? E aí eu vou te dar as letras, 3 opções, 3 itens. Você tem que falar de acordo com aquela letra e tem um tempo de 3 minutos. Tá certo? Vamos lá. A pessoa que mais acertou aqui foi o Cleiton. Semana passada ele fez de missões. Sim. E na semana retrasada ele quase passou o pastor num quiz que a gente tem, que eu falei assim, vamos deixar o quiz pra uma outra próxima. E aqui agora a gente vai fazer o stop, beleza? Quando você estiver preparado, eu já coloco o cronômetro. Vamos lá, né? Vamos lá. Então, aqui, com a letra T, um nome, um personagem da Bíblia e uma música com tamanho. Um personagem bíblico, Timóteo. Ok. Um nome. Um nome, Ó o tempo. Tiago. Tiago, ok. Música com tamanho. Uma música que tem a palavra tamanho. Tem como pular?
Tudo bem. Vamos lá. Com a letra R, um nome, um lugar e uma comida. Um nome... Ricardo. Ok, com R, lugar Um lugar, Rússia. e a comida. Ruffles. Bom, com a letra E, uma comida, um personagem de TV e um lugar. Uma comida Tempo. com E. Uma comida com E, um personagem de TV e um lugar. Pode colocar outros, não precisa ser na ordem. Tá. Na verdade, comida é meio louco, mas eu gosto de escarola, cara. Não parece, mas eu gosto, cara. Vamos lá. Tá. Qual Personagem de TV. personagem de TV? Rapaz. Uau. Personagem de TV é difícil, que eu não personagem- assisto TV. Vai, vou pular essa. E um lugar. Lugar... Escócia. Ok. Com X, um objeto, uma comida e um jogo. Xadrez, um jogo. Aham. Uma comida. Chuchu. Tem Mas Chuchu é com CH? Com Tanto CH. faz. Não, sabia? Chuchu pode ser tanto com X quanto com CH. Pesquisa aí. Ai. Tá. E objeto. objeto Nossa, com X. rapaz. Ai, Ó, ai, tá passando ai. o tempo. Sei lá. Não, xaxim é planta, né? Xaxim é planta. Ai, rapaz Um do céu, objeto. objeto com X, cara. Ó. Como eu sou ruim em stop, cara. Cara, não faço ideia. Eu ia falar xadrez também. Tá valendo, tá certo. valendo? Aham, tá certo. Com a letra A, um personagem bíblico, uma música com alegria e carro. Personagem bíblico Ana, carro Ok. o Astra, se é que a Astra. galera conhece ainda, né? Sim, é o antigo, mas conhece. E a outra é? Uma música que tenha alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Boa. Com a letra S, um programa de TV, um personagem bíblico e com a música Subir. Um programa de TV sobrenatural. Ok, boa. Qual que é? Personagem bíblico. Sansão. Ok. E uma música com a palavra subir. Olha o tempo acabando. Rapaz, eu sou ruim de música. Subir. Olha o tempo. E... Não subir, é uma recente. Você que disse que é Nutella. Sei lá, Nutella cara. nas canções. Acabou o tempo. Não faço ideia. Que música Oh. que seria com essa? Eu Subir. vou subir o monte. Nossa. É bem... Eu sou bem desligado de música, cara. Tá certo. Bom, mas como você pulou algumas, daí a gente vai ver a contagem lá e aí a gente vai dizendo. O pessoal tá anotando ali. Legal. Beleza? Bom, vamos começar então um pouquinho. O tema hoje é proteção. Você gostaria de comentar alguma coisa referente à proteção e tudo mais, ou já podemos começar com a pergunta? Eu acho que assim, quando... Que eu passei o tema pra você faz Pois um é. tempinho. Então assim, o que eu tava refletindo sobre proteção? Sim. Eu acho que existe duas esferas de proteção. Uhum. A primeira esfera, ela é o macro, quando você fala da proteção de Deus em relação ao homem, né? Sim. Onde Deus, ele protegeu o homem desde o início da criação e assim, a consumação dessa proteção de toda a humanidade se dá em Cristo. Então, quando para mim o sinônimo de proteção é automático me vir na cabeça a obra de Cristo, né? Uhum. Deus enviando seu filho. Sim. E no micro, quando você olha o micro, é algo pessoal, né? A proteção é no sentido pessoal. É natural a gente olhar a mãe como um objeto protetor, um objeto consolador, né? Inclusive o Espírito Santo ele tem essa função. Então quando eu trago para minha vida pessoal, não tem como desassociar a mãe, né, como uma representante do próprio Deus. Sim. De proteção, né? Uhum. Tanto que a Bíblia compara, né, a galinha, né, protege, né, os seus pintinhos, né? E isso realmente, assim, eu vejo muito algo pessoal, a família, né, a Grace como minha esposa também representando esse papel de proteção, a minha mãe e a família em si. Né? Eu consigo a primeira coisa que me vem na cabeça trazendo pessoalmente quando se fala de proteção. Que legal. E como entender a proteção de Deus? Eu acho que assim, quando a gente vai para as escrituras, principalmente quando fala da proteção de Deus em relação à própria Bíblia, nós vemos homens que receberam um chamado de Deus, né, e no meio da jornada, No meio da jornada. você acaba vendo a proteção de Deus. Inclusive, né, quando você olha a vida, por exemplo, de Josué, né?
recebe um desafio de atravessar com o povo até Canaã. E Deus dá aquela palavra de encorajamento para Josué, né? Seja forte, seja corajoso, eis que estou contigo. E essa proteção de Deus para com o homem, eu acho que está muito alinhada à missão dele. E ao mesmo tempo que Deus protege aquele o qual ele comissionou, essa proteção de Deus, ela vem também no momento de necessidade do homem. Porque se a gente parar para pensar, em momento algum a gente se sente protegido quando as coisas estão boas, né, na nossa vida. Então quando tudo tá bem ao nosso redor, você não olha a proteção de Deus. A proteção de Deus a gente só consegue reconhecer no momento de dificuldade. E eu creio assim que Deus ele é um Deus tão pessoal que ele consegue entender o coração do homem, ele consegue proteger o homem num sentido talvez mais banal que a gente possa perceber. Um exemplo disso, eu falo pra você, eu contei numa live que eu fiz esses dias, meu testemunho de vida, né, por tudo que eu passei. Eu assisti, fiquei até surpreso, então, não imaginava que tinha passado tudo por isso. exemplo, para homens que estão presos, encarcerados, um sinal de proteção para eles, muitas vezes, é uma coberta que chega da tua família com cheiro de amaciante. Você se sente protegido, amparado. De alguma maneira, aquilo expressa o cuidado, a proteção de Deus e da tua família por você. Sim. Então, a proteção, às vezes, ela não quer dizer, muitas vezes, aquela coisa tão estrondosa. Nos pequenos detalhes, em pequenas atitudes, Deus, ele protege, ele cuida, ele ama. Hoje, nós tivemos um trabalho, nós fizemos pela igreja, de visitar aquelas pessoas que estão impossibilitadas de ir na igreja, fazem parte desse grupo de risco. Eles não sabiam, não foi divulgado nada nos grupos da igreja, fizemos um grupo separado e nós fomos visitar esses idosos. E foi marcante ver eles emocionados, chorando. Nós chegávamos na frente da casa deles, cantavam uma música, aí líamos assim um texto rápido, assim, ninguém pregou, ninguém fez grandes coisas. Foi um louvor, uma palavra de conforto para eles, mais uma música e uma oração. Tudo isso em 3, 4 minutos, assim, nada não passava muito disso. E ali eles emocionados com uma atitude daquela. Então a proteção de Deus, eu acho que ela vai além, assim, não é algo muito estrondoso, é nos pequenos detalhes, nos pequenos gestos, e além daquilo que eu falei, assim, que a proteção de Deus, ela se manifesta de uma maneira muito maior na vida da humanidade, não é do crente, não é do evangélico, é da humanidade através de Cristo. Legal. E você comentou que Josué foi protegido por Deus e tudo mais. Até tem uma pergunta aqui que fala de Daniel. Daniel, ele foi protegido na cova dos leões, certo? Hoje, é uma pergunta até engraçada me fazer, mas assim, se eu me enfiar no meio dos leões, eu vou ser protegido por Deus? Hoje, digamos assim, hoje. Daniel foi protegido dos leões. Mas e se eu for hoje lá entrar num zoológico, no meio dos leões, eu vou ser protegido? Então, assim, eu acredito que, primeiro de tudo, assim, Daniel, ele estava cumprindo um propósito, algo da parte de Deus para a vida dele. Ele sabia que Deus queria ele naquele período em Babilônia para fazer o que ele tinha que fazer. Eu, por exemplo, hoje, se não fosse Deus que me enviasse pro zoológico e entrar no meio dos leões, eu não faria. Sim. Simplesmente por um impulso. E eu acredito que é aí que muitas vezes nós, como cristãos, a gente confunde o cuidado e a proteção de Deus. Porque convenhamos que, por exemplo, se hoje um jovem, ele resolve sair hoje à noite, beber tudo que ele tiver que beber, ter relações sexuais com quem ele quiser, e no dia seguinte ele pode tanto aparecer morto, quanto o carro batido, ou até mesmo com uma doença. Puxa, Deus não protegeu, né? Mas houve uma imprudência. Sim. Então, assim, eu poderia te dizer assim, que se você não tivesse hoje, se não fosse Deus que estivesse enviando lá, eu não acreditaria que você poderia entrar na cova. E Daniel, ele estava no propósito, Daniel, ele estava na vontade, no centro da vontade de Deus. Sim. E o cuidado, a proteção de Deus é natural com aqueles que Deus comissiona, com aqueles que Deus envia. Isso você vê muito em testemunho de missionários, né? Sim, que vão para lugares assim onde o evangelho é proibido de ser pregado, e mesmo assim há uma proteção e um cuidado de Deus na vida deles. Sim. Então, realmente, eu acho que se não fosse a vontade de Deus, eu não me arriscaria. Tá certo, eu acredito também, eu vi justamente por isso. Foi feita essa pergunta pra mim há um tempo atrás,
e eu respondi, ele falou assim, pô, vou levar essa pergunta, e é justamente isso. Eu acredito que a proteção de Deus existe, mas se você tá num propósito, entendeu? Um propósito de Deus. Não é um propósito de Deus você se enfiar no meio dos leões, né? Exatamente. Então, pela natureza, o leão vai te atacar. E aí é justamente nessa questão, tá certíssimo. E você falou de missionários, e semana passada, na verdade, as 2 semanas a gente teve missões e missões 2, né? Que legal. E aí, se tratando de missionários, como que a gente pode entender a proteção de Deus nessa área de missões? Eu vejo muito assim, aquilo que nós temos falado, né, sobre encontrar o propósito de Deus. Quando você vê, por exemplo, Paulo em Atos, ele querendo ir para uma região pregar, Deus fala, não, você não vai para lá, você vai para outro lugar. E eu vejo assim que muitos que querem fazer missões, muitos que de repente eles estão comprando mais a ideia da missão do que o propósito da missão. Uhum. Eu vejo assim, e eu oro para que Deus levante no nosso meio cada vez mais missionários. Eu torço para que assim mais adolescentes dos que eu cuido hoje se tornem missionários. Sim. Mas se tornem missionários não necessariamente em outro país, se for a vontade de Deus deles irem para lá, amém. Mas se tornem missionários sendo empresários. Um dia perguntaram para um homem, chegou para Martinho Lutero e falou assim, eu quero servir ao Senhor. Qual que é a maneira que eu vou servir ao Senhor? E Martinho Lutero falou para ele bem assim, ele era um sapateiro, falou, faça um excelente sapato da melhor qualidade e venda por um preço justo. E assim você estará servindo ao Senhor. Então o campo missionário é muito além de você pegar um avião e ir para o outro lado do mundo, embora isso é missão. Mas a proteção de Deus vai estar onde quer que você esteja. Sim. Hoje nós precisamos de missionários no meio político, nós precisamos de missionários como empresário, como advogados, como talvez até jogadores de futebol, pessoas que influenciam, né, um lugar muito maior. E eu tenho a certeza de que a proteção de Deus vai estar. Assim como também aqueles que estão em países onde o evangelho é perseguido. E lógico que não dá pra não dizer que não acontece de pessoas virem a morrer por causa disso. Sim. Né? Até que estão dispostos a isso. Mas ao mesmo tempo, assim, nós escutamos muito mais testemunho de homens e mulheres de Deus que são guardados e cuidados pelo Senhor. Tem uma junta missionária que eles trabalham só com povos missionários. PMI, povos missionários, alguma coisa assim. Eu não lembro assim, o termo assim. Eu fui numa convenção deles na igreja, uma igreja que tem Nova Aliança, acho que é a Nova Aliança que tem ali na Kennedy. E foi muito legal, assim, eles só trabalham com povos muçulmanos. A perseguição é muito grande, cara, é muito grande. Mas quando você começa a ouvir os testemunhos de cuidado de Deus, da proteção de Deus, mas eu tenho certeza que tudo está alinhado a um propósito. Uhum. Tá certo, que legal. E nesse momento de pandemia, como podemos entender a proteção de Deus? No momento que estamos, né? Que até as lives começaram a acontecer, Pois é. os cultos agora estão voltando. Então, como a gente pode entender a proteção de Deus para o povo cristão nesse momento de pandemia? Eu acredito sim que eu não sou muito adepto da ideia de que, né, alguns têm falado assim, foi Deus que fez isso para que o homem se volte a ele, né? Eu não consigo entender a bondade de Deus se foi isso que ele fez. Mas eu acredito que a proteção de Deus nesse tempo de pandemia, ela tem alcançado até além dos cristãos evangélicos, ela tem alcançado a todos. Porque assim, primeiro que a gente tem que ver que Deus não é Deus dos evangélicos, Deus é o Deus da história, né? Deus é o Deus da humanidade. É lógico que nós temos a revelação de Cristo, e nós vamos crer nisso. Mas eu creio que nesse tempo de pandemia, nesse tempo dessa doença, né, desse vírus que tem se espalhado, Deus tem protegido porque a palavra dele não tem sido deixada de pregar. Como você falou, surgiu as lives, né? Sim. Sempre teve, né? Mas agora entrou em ascensão, né? Aliás, ao mesmo tempo que entrou em ascensão, alguns, puxa vida, eu quero voltar e não sei o que para as igrejas. Mas eu acho interessante porque o povo de Deus não parou. Uhum. Né? A igreja do Senhor, né? A essência, a palavra igreja significa eclésia, né? Chamados para fora. E a igreja, ela dentro de casa, ela tem servido fora. Porque essa live que hoje nós estamos gravando, nós estamos aqui num número de 6, 7 pessoas aqui. Mas está alcançando muito mais pessoas. Amém. Então, num tempo de pandemia, aquilo que de fato é o conforto, que é a palavra de Deus, né? A pregação da palavra de Deus, ela tem alcançado a todos. E em relação também ao milagre de cura, nós também temos visto isso.
Poxa, eu tenho. Eu acho engraçado, por um lado, que nós não gostamos muito de boa notícia. Né? O ser humano não gosta de boa notícia. É muito louco isso, porque você posta algo sobre algo polêmico, muitas pessoas curtem e compartilham e viram uma coisa, né? Comentam. Aí um tempo atrás eu fiz um teste, eu postei um link de um site que falava só sobre boas notícias sobre o Covid. Avanços científicos, o que estava acontecendo. Cara, assim, eu tive 3 curtidas. E se eu posto alguma coisa que não é legal, se eu provoco alguma coisa, algum assunto, quando vejo, a gente comenta e questiona e não sei o quê. Então, assim, existe boas notícias. Deus tem guardado seu povo nesse tempo. Até aqueles que não são. Eu tenho visto notícias de pessoas de 90 anos sendo curadas, cara. E, assim, se teve alguém orando, não sei. Eu creio que há um país intercedendo. Como igreja, a igreja tem intercedido, a igreja é a voz do Senhor. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Há uma autoridade sobre a igreja. E a igreja brasileira tem orado, a igreja brasileira tem buscado. E tudo isso, né, as pessoas que estão sendo curadas, as pessoas que, eu creio que até mesmo aquele que vai criar a vacina contra isso, é uma resposta de oração da igreja. Né? Não é da igreja Fonte da Vida, não é da igreja Camargo, Uberaba, não, é a igreja do Senhor, é o corpo vivo de Cristo. Que legal, e é bem isso mesmo. Esses dias eu fiz uma pregação que fala sobre o som. E a mídia, ela tem uma capacidade de emitir sons que chama a nossa atenção. E tudo aquilo que tem a nossa atenção tem as nossas atitudes e tudo mais. E aí a mídia coloca coisas ruins, então as nossas atitudes serão ruins. E eu tenho falado isso numa pregação, até coincidiu com o pastor Lucien falou a mesma coisa. Eu falei assim, cara, que massa, cara. Então, tipo, existe a verdade nisso. E se a gente escolher coisas boas, boas notícias, as nossas atitudes serão boas e de boas notícias. Sim. E eu tenho falado isso bastante. Espero que cada vez mais as pessoas entendam, que Deus coloque isso no coração delas. Sim. Eu tô buscando cada vez mais só notícias boas, cara. Porque, é verdade. Porque realmente a notícia ruim chega sem a gente sem nem procurar. A notícia ruim chega, entendeu? Então busque a notícia boa. É isso que tem me mexido bastante. Tá certo. E a igreja é um lugar de proteção? A igreja é um lugar de proteção. Embora nós temos vivido dias onde tem crescido um movimento dos desigrejados, né? Onde a igreja tem sido, eu não preciso do templo, eu sou igreja. Ninguém é igreja. Individualmente, na minha casa, eu não sou igreja. Eu vi por muito tempo algumas pessoas, não, você é a igreja do Senhor. Não, eu não sou. Quando eu me junto com você, eu sou a igreja. Porque a Bíblia fala, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Né? A eclésia, a igreja, ela é plural. Né? Ela precisa de mais pessoas. E eu acho interessante quando Jesus faz a oração sacerdotal em João capítulo 17, onde ele fala na oração dele, Pai, que eles venham ser um, assim como eu sou um em ti. Assim como existia uma comunhão entre a Trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo, e eu vi que você tem livros aqui do C.S. Lewis, C.S. Lewis ele chama isso de a ciranda eterna de Deus, aonde há uma comunhão plena entre a Trindade. Jesus fala que assim seja entre eles, não só entre esses que estão me ouvindo, mas aqueles que irão ouvir essa mensagem. Ou seja, e assim, Jesus fala, e assim será manifestada a glória de Deus Pai. Ou seja, o mundo vai reconhecer a glória de Deus a partir da hora que a igreja for unida, a partir da hora que a igreja tiver unidade. E existe essa unidade na igreja. É lógico que, como nós falamos, as más notícias correm muito mais do que as boas. Mas existe uma unidade, existe um corpo vivo, existe um organismo vivo. Sim. Então, assim, essa igreja, ela traz proteção. Achar que eu consigo viver uma vida longe da igreja como cristão, talvez ela vá durar um tempo. Eu não sou contra a igreja nas casas. Eu acho que depende do propósito. Tem muitas pessoas que saem das igrejas como templo e montam igrejas nas casas numa boa intenção. Poxa, vou montar... Eu tenho um grupo de amigos, de pessoas de fé, que a gente gosta de se reunir e vamos ser igreja. Amém por isso. Amém. Mas quando é simplesmente por um ato de rebeldia, aí já não é mais igreja. Então, assim, e eu tenho certeza que esses que têm a intenção, assim como os que fundaram a Fonte da Vida, os que fundaram outras denominações com a intenção pura e genuína de pregar o evangelho e ser igreja, atender uma comunidade, não tem como desassociar a igreja de uma proteção. Hoje a igreja é a instituição que mais alcança os presidiários,
é o que mais alcança os dependentes químicos. A igreja, eu acho louco isso, porque se parar pra pensar, eu recentemente fiz uma viagem pela Missão Betânia e nós construímos a casa para um missionário que estava vindo do Senegal. Ele viveu durante 25 anos no Senegal com a esposa. Assim, um trabalho fantástico. Ele abriu 5 igrejas, abriu uma escola onde tem mais de 500 crianças, abriu uma churrascaria tanto em Senegal quanto na Índia, acredite, cara. Ele abriu uma churrascaria na Índia. E aí... Corajoso. E aí ele veio pro Brasil agora, vai ficar, né? Ele já tem uma certa idade. E aí no final nós voltamos. Daí depois nós fomos pra Belo Horizonte, onde vai abrir uma escola de missões urbanas da Betânia. É um espaço fantástico lá. E nós trabalhando assim, cara, trabalho de pedreiro, né? E isso foi louco, assim, porque eu vi bastante missionário que trabalhou por anos como missionário trabalhando de pedreiro ali, cara, pra construir a obra do Senhor. E aí eu conversando com o diretor da editora Betânia, eu falei, Fabrício, que interessante, né? É só o povo de Deus que consegue trabalhar que nem um louco. Cara, a gente trabalhou durante mais de uma semana, cara, cansativo, e ainda consegue ir pra casa alegre, cara, e não receber nada por isso. Então, assim, a igreja, ela é um sinal de proteção. Sim. A igreja é um sinal de unidade. A igreja, ela consegue alcançar lugares aonde ninguém mais vai alcançar. E detalhe, sem receber nada. Sim. Por isso. As pessoas vão por amor ao evangelho. Por amor, por vontade própria, né? Sim. É bem isso. Conte pra nós um momento na sua vida onde Deus te protegeu. Assim, um momento marcante. A primeira coisa, que eu gosto de falar assim, a primeira coisa que veio na sua cabeça que, tipo, Deus te protegeu. Conta pra nós um. Tá. Eu até falei aquela hora da coberta. A coberta foi comigo algo de proteção de Deus. Mas algo que eu quero, assim, que foi marcante na minha vida, eu já tava convertido, né, ao evangelho, e eu passei por um momento muito difícil de um acidente de carro e tudo, onde a pessoa se machucou e tudo mais. E, assim, foi um momento muito difícil. Porque... E naquele momento ainda, pra piorar, eu tava numa fase do meu regime semi-aberto. Então eu tinha que usar tornozeleira eletrônica. Então eu já passei por um processo de pandemia sem poder ir pra igreja durante um ano. Então assim, um ano fiquei usando tornozeleira. Aí eu sofri esse acidente. Eu sofri não, a pessoa bateu no meu carro de moto, o cara voou por cima do carro, assim, deu dó, assim. E ali foi, a vida assim foi difícil naquele período. Porque, né, eu morava na Fazenda Rio Grande e normalmente quando você mora muito longe ninguém te visita, né? É perto lá da onde teve o Holy Fest, né? Isso, lá perto, lá, longe, né? Então longe. Ninguém te visita, né, cara? Mas teve um casal que visitava muito eu e a Graça, que são meus tios, eles até eram da Fonte da Vida do Capão, a Rose e o Fabiano, e por muitas vezes, cara, aqueles momentos... Outra coisa que eu acho engraçado, porque nesse período eu comecei a ouvir aquela música Em Teus Braços é o Meu Descanso. Sei. Eu não sei falar o sobrenome daquela mulher, então não vou arriscar. Mas eu sei. Sabe qual que é? É Laura alguma coisa, né? Então. Laura alguma coisa. E, cara, eu ouvi aquela música, por incrível que pareça, cara. Aquilo vinha, assim, como um afago pro meu coração. Porque era um momento difícil. Como eu te falei, a gente só se dá conta da proteção de Deus nos momentos difíceis. E ali, financeiramente, a vida tava difícil, e não adianta. Financeiramente, tudo tava difícil. As outras áreas da vida começam a se atrapalhar de uma certa maneira. Sim. Mas naquele momento, cara, durante aquele ano, sempre falo isso, foi o ano que eu mais provei de uma intimidade profunda com Deus. Porque, assim, o fato de eu era praticamente recém-convertido. Cara, fazia 1 ano e meio que eu tava na igreja. 2 anos no máximo. E eu entendi que naquele período eu precisava orar como eu nunca orei, eu precisava jejuar como eu nunca jejuei, eu precisava me aprofundar na palavra como nunca me aprofundei. E foi naquele período que eu comecei a entender qual seria o propósito de Deus para minha vida. Que legal. Que seria, né, a palavra de Deus, que seria o estudo da palavra de Deus, um chamado para ensino. Então, tudo, aquele momento de proteção e cuidado de Deus. Cara, Deus não deixou faltar nada na minha vida financeira. Eu provei, assim, de coisas sobrenaturais, assim, de eu e a Graça em momentos difíceis financeiros, assim, de pessoas virem nos suprirem financeiramente sem nem esperar. Pessoas que... Cara, teve uma vez que eu fui na igreja,
Foi um pouco antes de eu pegar a tornozeleira eletrônica. Eu tava sem carro e cara, eu fui diácono na igreja, acredite, cara. Uau. Fui diácono na igreja. E o pastor Lucas me Raiz. expulsou. Ele me expulsou no primeiro ano, porque ele falou que eu não prestava pra ser... Nossa. Ele não falou essas palavras, mas eu sei que eu era ruim nisso. Pensa em outro departamento. Irmão, vai pra outra área, né? E aí... Vamos pra outra área. E eu lembro que a igreja tinha cultos de manhã, cara. Aí eu morava na Fazenda Rio Grande e tava sem carro. Então, tipo, eu tinha que sair de casa às 7 horas da manhã pra chegar na igreja às 9, cara. E eu tava, assim, financeiramente quebrado, cara. Um momento muito difícil. E por incrível que pareça, cara, a tia Rose, cara, que mora ali na igreja, Sim. né? Quem conhece sabe, ele é uma pessoa fantástica. Maravilhoso. Ela nem lembra, cara. Eu tô falando isso aqui, talvez ela nem lembra disso. Cara, ela chegou, assim, com um envelopinho e me deu um dinheiro, assim, que, tipo, me supriu um mês, assim, praticamente, Uau. cara. É porque, assim, quando você tá bem pobre, qualquer cenzão te supre, né? Então foi um, assim... Dezão, milagre. tipo... Mas me supriu o resto do mês, assim, Massa. cara. Então, assim, pra mim, assim, particularmente, aquele ano foi, acho que o ano de 2000... E eu sou muito ruim, cara, de memória, mas foi o 2017 ou 2016, mas eu acho que foi 17. Então foi um ano, assim, de provar o sustento de Deus, o cuidado, a proteção de Deus de uma maneira poderosa, cara. Que massa. E Deus protegendo em todos os Em momentos. todos os momentos. Que legal. Bom, vamos agora para a pergunta da galera. Meu Deus. Quero convidar aqui a Mariane, por favor. Hoje ela é a convidada do dia. Seja bem-vinda. Passar um pouco de álcool aqui. Pessoal, tudo bem? Preparado para a pergunta da galera? Ah, nunca, né? Dizem que é a das melhores. Então, na verdade, do Facebook a gente não teve muitas perguntas. Na verdade, uma pergunta era mais minha. Ah, tá bom, tá bom. Eu fiquei curiosa pra saber. Peraí, só um minutinho. Tá, primeiro, na verdade, eu vou falar sobre as pessoas que estão conectadas. Cleverson Azarias, lá do Beraba. Posso falar Abraço, VSP. Cleverson. Ai, Sim, mania de falar VSP. Clevinho. Pode falar, não, não, VSP, pois é, que nem eu Fala. falei, que nem eu Desculpa, falei no gente. começo. Pode falar, não, não. Pra mim vai ser eterno VSP. O Joel também tá. O Josiel. Isso. Josiel. O Pastor Thomas também tá ligado. E gente, Pastor Thomas criou uma nova hashtag. Busque notícia boa. Ah, legal. Ai, ó, que bom, eu fiquei preocupado. Fiquei sabendo de uma do peixinho, fiquei, meu Deus do céu, vai vir. Pastor Thomas, obrigado. E é isso mesmo, busque notícias boas. Isso aí, galera. Joel, Josiel, Deus abençoe vocês. Clevinho também, obrigado pela presença. Então, uma pergunta minha. Podemos dizer que as pessoas que ainda não são convertidas têm uma proteção de Deus? Sim, eu creio, porque a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 1 que Deus ele se manifestou em toda a criação. Então existe dentro da teologia uma revelação natural e uma revelação especial. A revelação especial é a que nós temos, é a palavra de Deus, é Cristo como o verbo. Essa é a revelação especial que o povo de Deus tem e que os judeus também tinham. Existe uma revelação natural, que é revelada através da natureza, através da criação. Paulo fala em Romanos que ninguém vai poder escapar de um julgamento eterno de Deus. Que aqueles que não conhecem a Deus, não conhecem o Deus especial da revelação das Escrituras, de alguma maneira eles conheceram a Deus. Através da criação, sempre houve um Deus. É impossível, eu acho muito difícil você acreditar que o universo foi criado no acaso. Você tem que ter muito mais fé para acreditar que o universo foi criado do nada do que existiu alguém criando por trás disso. Sim. Tem que ter muito mais fé. Existe até um livro, que eu não lembro o nome do autor, que diz fé demais para ser ateu, né? E assim, a gente precisa de muita fé para não crer que Deus não está no controle de todas as coisas. Então até mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, isso a gente vê entre as nações, né? Até porque poucas pessoas conheceram o Evangelho da Graça, comparado a 7 bilhões de pessoas, fora o que a história já contabilizou, que não contabilizou, aliás. E essas pessoas, de alguma maneira, provaram de um cuidado e uma proteção de Deus. A história mostra isso, porque senão só existiriam os cristãos, os judeus e os cristãos hoje. Existem outros povos, e embora eles não tenham essa revelação especial, e eles terão um dia, porque o Evangelho alcançará eles, eu creio nisso, mas de alguma maneira Deus tem protegido, Deus tem cuidado. Até porque se Deus não se revelasse de alguma maneira através deles, Deus não teria como julgar essas nações. Então, sim, ao mesmo tempo que eles são julgados,
existe uma proteção de Deus. Eu acho interessante que uma vez eu ouvi um missionário falando que na tribo deles foi chegado... Ele é um professor, ele dava aula lá no Betânia, lá, o Santareno. E a história de vida dele, assim, é fantástica, assim. É um cara, assim, que tem um testemunho muito forte. Ele veio... Na Angola, ele lutou a guerra civil na Angola, né? Ele foi... O exército soviético pegou ele da onde ele morava e levou ele pro campo de guerra, assim. Tipo assim, você não escolhia ir pra guerra. Sim. Eles pegavam você, um lado tava, né, o exército dos Estados Unidos e os países que apoiavam as coalizões norte-americanas, e ali os soviéticos e as coalizões soviéticas. Então eles pegavam ali os meninos nas aldeias e enfiavam a farda e não podia falar em Bíblia, não podia falar em qualquer tipo de crença. E quando eu comecei a ouvir a história dele, do cuidado de Deus, quando ele entrou num caminhão de guerra e aquele caminhão explodiu através de uma mina e só ele ficou salvo em toda aquela situação, e ele não era convertido ao evangelho. E assim, quando ele e é louco que ele veio pro Brasil, porque quando ele acabou a guerra, enfim, ele foi morar na rua com um grupo de pessoas que passaram pela guerra, jovens de 16 anos. Ele foi jantar na casa de uma pessoa e ele tava ensinando aqueles meninos na rua a lerem, porque ele frequentou a escola, né? Sim. Então, assim, quando ele foi pra casa de uma família que chamou ele pra jantar na casa dele, uma família evangélica, chamou ele pra jantar e tal, na casa deles, eles falaram assim, olha, tem algumas revistas, se você quiser levar pra ensinar os meninos a ler, no lixo. Então, se você quiser olhar no lixo, tem uma revista. E lá ele encontrou uma revista da Betânia, quer ser um missionário. E ele pegou e escreveu uma carta, ele falou, eu quero sair desse maldito país, né? E ele mandou uma carta que o meu professor, que hoje é meu professor, o Cícero Bezerra, pegou aqui no Brasil a carta. E aí trouxeram pro Brasil. Hoje é interessante, assim, porque ele, além de ser teólogo, ele é filósofo, ele tem mestrado, agora vai fazer o doutorado dele, dá aula no Bom Jesus, em outras universidades, assim, é um cara fantástico de se ouvir falar. E ele não era convertido ao evangelho. Então, assim... Cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Cuidado de Deus, que legal. Tem mais alguma pergunta? Perdão, a princípio do Facebook não. Uma coisa até que eu queria meio que comentar. Igual assim, a minha família, eu sou a única convertida. Eu sou a única convertida lá e, tipo, se você for ver o jeito que... eu sempre falava assim, nossa, eu sei que eu tenho algum propósito. Eu sempre falava assim, e meu pai, tipo assim, meu pai é praticamente um ateu, sabe? E eu falava assim, eu sei que eu tenho um propósito. E Deus me tirou do nada dali, me colocou. Hoje minha família é, né, vamos dizer, firmada na rocha, que é... Amém. Mas eu de verdade, se fosse falar assim, você vai sair dali e vai vir pra igreja, eu falava... Jamais, né? Cuidado então de Deus mesmo. Eu tenho uma pergunta aqui, ó. Em Efésios 6, Deus fala da armadura do Espírito. A fé é ilustrada como um escudo. Podemos entender que essa ilustração, a fé é uma proteção? Sim, né? O escudo, ele é um instrumento de proteção, né? E então, e aí, assim... colocando a ilustração da fé, tipo, hoje, colocando na fé, como que a gente pode exercer a fé como proteção? Porque como na armadura dos espíritos, a fé é o escudo. Como exercemos a fé como proteção? Eu acho que assim como o soldado que vai pra guerra, ele tem que depender e acreditar que aquele escudo é o que vai defender ele. Principalmente quando você olha lá os gregos, né, que tipo, praticamente não usavam roupa, só o escudo e a espada, tinham que depender daquele escudo. Aquele escudo era a única proteção deles. Assim a fé. Eu acho que a fé ela tá totalmente ligada a uma dependência. Né? Quando a fé é depender, tanto que tem, até mesmo um ateu ele tem fé, porque se você chegar para um ateu, por exemplo, e falar, você tem uma consulta médica semana que vem, ele vai falar, eu tenho, então ele tem fé que semana que vem vai chegar, ele tem que ter uma fé de alguma maneira. Então assim, essa dependência, a fé ela com certeza é um objeto de proteção, seja no que quer que a pessoa creia ou tenha fé. A gente vê pessoas, por exemplo, atravessando de joelho a ponte de Aparecida lá, né? Então, eles olham aquilo como uma certa proteção. É o que eu falei, eles não têm a revelação que nós temos, de fato, da palavra de Deus. E um dia vai chegar para eles. Mas eu creio, com certeza, que a fé é um instrumento de proteção do homem. É através da fé em Cristo que nós somos protegidos, né? E nós somos conservados até o dia, né, da glória vindoura. E a fé nos pequenos detalhes da nossa vida, com certeza, ela é um instrumento de proteção. Porque, como eu falei, passei por alguns momentos difíceis, você passou, todos nós passamos e vamos passar ainda. Então, a única coisa que no final das contas vai nos sustentar é a nossa fé no Senhor.
A gente escuta várias testemunhos de pessoas que nasceram num lar cristão e em algum momento desviaram da fé, né? Apostataram, né, da prática religiosa, da vida com Deus. Mas quando essas pessoas voltam, normalmente sempre tem um testemunho. Foi um momento onde parece que Deus acendeu a lâmpada da fé novamente, né? Houve uma proteção, né? Deus protegeu ele até aquele momento. Acho legal ouvir a história do Luiz Hermine, né? O pastor Luiz Hermine lá. Ele fala mesmo, né? Que ele cantava hinos de louvor na boca lá, que ele vendia droga, né? Então, assim, ele falou que mesmo sem ele saber, ele estava exercendo fé e Deus estava protegendo ele mesmo no meio da criminalidade para aquele momento, né? Então a fé é um instrumento de proteção. E colocando isso aí junto, vou encaixar essa pergunta. As pessoas podem ser representantes da proteção de Deus? As pessoas ou cristãs ou não cristãos, elas podem ser representantes da proteção de Deus? Eu primeiro falando dos cristãos, eu acho que os cristãos ele têm o dever, né? A Bíblia fala que, né, o mundo, né, a humanidade aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então, nós somos, se o mundo não enxergar a proteção de Deus em nós, quem que vai em quem que eles vão enxergar, né? Então, sim, primeiro que é uma missão do crente, né? Ele tem que ser ali um amparo. Pode ver, assim, normalmente um cristão, quando ele está num ambiente secular, no trabalho, universidade, e as pessoas ali sabem que ele é cristão, em algum momento, se você tem exercido a tua fé no sentido ético, prático, algum momento as pessoas vão chegar em você como uma pessoa de amparo e refúgio. Eu trabalhei no ambiente comercial em Curitiba, no varejo, e as pessoas sabiam que eu era cristão. Na verdade, eles me conheciam antes de ser cristão e me conheceram depois. E por inúmeras vezes as pessoas iam pedir conselho para mim. O meu pai, né? Meu pai ele já é falecido, mas meu pai ele era católico, né? Mas mesmo assim um grande homem de Deus. Mas por incrível que pareça, depois que eu me converti, teve até conselho do casamento dele que às vezes ele vinha pedir pra mim, com a minha mãe, né? Então assim, eu acho que acontecia alguma coisa assim, não sei o que eu falo e tal. Então, e assim, eu acredito que o que nós precisamos entender quando as pessoas do mundo elas são uma manifestação da proteção de Deus é muito delicado, porque sim, elas podem ser. A gente vê esse mesmo professor meu que estava falando, quem sustentou ele aqui no Brasil, por incrível que pareça, foi um grupo de pessoas que, teve uma pessoa que escreveu a história dele num livro, e aí médicos, pessoas que não eram nem cristãs, aliás, da ciência mesmo, pessoas que nem criam em Deus, pagavam a faculdade dele de filosofia. Uau. Então, tipo assim, como assim, pessoas que Deus usa, assim, Deus pode usar qualquer um, né? Aliás, eu sempre falo isso pros adolescentes, que assim como Paulo falou, eu sou o pior dos pecadores, eu sou o pior dos piores, eu sou um miserável se não fosse a graça e o cuidado dele, né? E assim eu espero que Deus nos use. E é engraçado, assim, só pra fechar essa questão, teve algumas vezes que a gente tava numa mesa de família conversando esses dias, e a minha irmã bem assim, eu lembro de uma vez que você levou uma cesta básica pra mim que eu tava passando necessidade, assim, e tal. Eu falei, caramba, eu não lembro disso. E eu falei pra Graciela, falei, nossa, amor, eu ou tenho uma memória muito ruim, e isso é verdade, ou realmente, assim, quando a gente faz as coisas segundo a vontade dele, é aquilo que a gente sempre ora, Senhor, que eu diminua, o Senhor cresça. Tipo assim, eu nem lembro. A gente foi no retiro de casais no ano passado, e aí teve lá um sorteio de brindes e tal, e um dos irmãos que estava organizando o evento, ele falou bem assim, a pessoa que foi sorteada aqui foi uma pessoa que quando eu era do diaconato, na frente da igreja ele me deu uma gravata, eu nunca esqueci aquele ato simbólico de amor e graça. Aí eu falei pra minha esposa, eu posso que foi o Roberto que deu a gravata pro cara dele, é o Guilherme. Eu falei, eita, eu não lembro disso. Como assim, né? Pior que eu, só você, então, porque eu nem lembrava disso, né? Eu falei bem assim. Eu falei, foi o Roberto, certeza, ele é muito amoroso. Então, daí eu falei, eu penso assim comigo, eu não me apego muito, cara, a momentos assim que de repente Deus usa a gente, sim, porque
aquilo que a Bíblia fala, deixa que a boca de outro nos louve, né? Então, assim, mas eu acredito, sim, que nós, como crente, temos um dever de estar, assim, tipo Isaías, eis-me aqui, Senhor, me usa, né? Eu preciso ser usado pelo Senhor de alguma maneira. Então, nós temos o dever, assim, de sermos, assim, porta-voz da proteção. Que legal. E, olha, temos tempo, então vou pedir uma história aqui, ó, da Flávia Barreto Grepper. Ela perguntou assim, ó, teve algum não que você recebeu de Deus e ficou frustrado? Depois você entendeu que era uma proteção dele pra sua vida? Então, se tiver, pode contar que a gente tem bastante tempo. Deixa eu lembrar aqui. Provavelmente teve, tenho certeza que teve, né? Ela fez A memória, né? A minha cabeça já foi impressionante. Ela fez essa pergunta que, nossa, quantos não eu já recebi. É engraçado. E era a proteção de Deus. Eu lembro, assim, até eu recentemente compartilhei isso numa pregação. Eu lembro quando eu era criança, assim, fomos visitar minha tia. E eu e meu primo, nós queríamos demais, assim, tipo, sair no domingo à tarde. Tava meu pai, o pai dele, poxa, nós queremos jogar bola e tal. E assim, eu tô falando de coisa assim que talvez eu tinha uns 7 anos de idade, então a minha tia não vai lembrar, provavelmente, né? E eu lembro, assim, que nós insistimos demais, né? Tipo, criança, assim, chegou a chorar pra querer sair, né? E eles foram, né? Nossos pais foram, levaram a gente, tudo. E aconteceu que lá eu me machuquei. Eu não sei, alguma coisa aconteceu que eu voltei chorando muito mais pra casa, né? E a minha tia, ela falou bem assim pra mim. Ela falou, olha, muitas vezes Deus, a gente faz coisas sem que Deus queira. Nós estamos fazendo coisas que Deus não é da vontade de Deus, e quem sai machucado com tudo isso somos nós. Um momento que assim, foi muito marcante na minha vida foi aquele acidente que eu falei. Porque assim, por incrível que pareça, num momento no carro eu tava orando, cara, que aconteceu tudo aquilo. E eu não tava usando o carro, né? Eu usei aquele dia porque minha esposa tinha festa da empresa e tal, e ela ganhou uma televisão, né? Nós tínhamos a TV de tubo ainda, né? Eu falei, puxa, eu não vou perder de buscar uma TV, né, nova, né? E eu lembro, assim, que aconteceu aquele acidente, e bem naquele mesmo período, assim, semanas depois eu tive que usar a tornozeleira eletrônica, onde, assim, eu tava começando a me enganjar no ministério, assim, de fazer isso, fazer aquilo. E eu fui obrigado a não mais fazer tudo aquilo. Não mais fazer. Porque eu não podia, não tinha mais a disponibilidade física de fazer pelo confinamento, né, que eu tinha que passar. E foi momentos muito difíceis, assim, e eu não entendia. Naquele período eu não entendia. Hoje eu vejo que foi o melhor momento da minha vida. Mas naquele período específico eu questionava a Deus. Eu cheguei a falar assim, Deus, o senhor não tem medo de eu me desviar? Né? E eu, assim... Quase ameaçando. Tipo assim, e sabe o que eu entendi assim? Você vai me perder? Tipo, sabe o que eu entendi assim? Que Deus falou, vai, você quer ir, vai. Porque no final das contas, quem perde com tudo isso é o homem, não é Deus. Né? Lógico que o coração de Deus se alegra, a festa no céu e tudo mais, aquilo que a gente já sabe. Mas quem perde em não estar alinhado com a vontade dele é o homem. Eu sempre falo que a lei do Senhor não foi dada como punição para o homem. A lei foi dada como cuidado. Aquilo que na lei falava, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, nunca foi uma forma punitiva, uma forma de um Deus mau que não quer ver o cara feliz. Pelo contrário, foi uma forma de cuidado de Deus. Para que ali o povo dele se multiplicasse e crescesse de uma maneira saudável. E fosse referência entre as nações. Então, da mesma maneira, assim, eu vejo que eu passei por esse processo. De não entender o tempo de Deus, o não de Deus. Além do mais, também, em relação, uma das coisas também, foi quando eu perdi meu pai. Né? Eu lembro que eu tinha voltado de uma conferência de fé, assim, foi uma conferência, nossa, muito top, assim, só pregador de fora, foi uma coisa, assim, muito top. E eu lembro que eu orei, assim, pro meu pai com muita certeza. Igual aqueles pregadores evangelísticos falavam, não, você tem que orar com fé, pá. E, tipo, eu orei com muita fé, né? Quando meu pai teve o infarto, né? Orava, assim, de declarar, de crer mesmo no meu coração que aquilo estava acontecendo. E depois de um mês, né, que ele teve o infarto, Deus levou ele. E foi muito louco isso, porque quando... Aí eu não entendia, né? Falava, Deus, mas meu pai nem era evangélico, né? Nossa, e agora, né? Tá queimando no inferno o homem. Eu pensava comigo, assim, que coisa, né? E eu entrei em parafuso naquela época, assim. O meu pai morreu bem no ano que eu usei a tornozeleira. Tudo aquilo tava acontecendo ainda. E aí eu lembro que eu peguei... Eu lembro que o pastor Lucas, ele tinha ido no hospital falar com meu pai, né?
E eu lembro que eu dei uma sondada. Falei, pastor, você chegou a orar com meu pai? Ele entregou a vida, Jesus? Não, entregou e tal. Mas mesmo assim, aquilo ainda, né? Ai, será que né? E eu lembro que quando um dia eu tava orando, né? Isso, não, eu tô dizendo, mas não é uma coisa que sempre acontece, né? Mas é raramente que acontece, né? E aí eu lembro que eu tava orando, assim, eu tive poucas experiências que eu tenho certeza que foi uma visão de Deus. E eu lembro que eu tava entrando, assim, nessa visão, assim, eu tava na minha devocional, na sala, orando, de joelhos, e é como se, tipo, tivesse tudo apagado e começado um filme na minha cabeça, assim, é uma coisa que não dá pra explicar. E eu lembro que eu entrava, assim, tipo, uma imagem como se eu fosse em primeira pessoa a câmera, assim, sabe? Tipo, quem jogou Counter-Strike sabe o que é, né? E, tipo, eu entrava naquela sala, assim, e tinha 3 cadeiras, 3 poltronas, tipo, nesse estilo, assim, só que toda majestosa, assim, uma coisa linda. E eu via de costas, eu não via quem tava sentado naquelas cadeiras, mas eram 3 cadeiras. E era uma mansão, assim, mas, cara, uma mansão, coisa mais, tipo, um castelo, assim. E você olhava, tinha um corredor infinito de portas, e portas, e portas, e portas, e portas. E eu lembro que eu peguei e fui E um dos homens, que eu não vi o rosto, ele se virou pra mim, mas eu não vi o rosto dele. Não sei explicar. Ele se virou pra mim, de frente pra mim, mas eu não vi o rosto dele. O rosto dele não aparecia. E aí ele, tipo, chamou, assim, meu pai. Meu pai veio, assim, de encontro. Ele falou, você não vai falar com ele, mas você tá vendo? Ele tá bem. E, cara, assim, pra mim aquilo foi muito forte, assim. Porque eu não entendia. Eu falava, senhor, porque eu lembro que meu pai, durante um mês, ele adoeceu. Meu pai nunca teve doença nenhuma. Então, durante um mês, ele teve infarto, depois de um mês ele morreu. Aquele mês, eu lembro que daí, como meu pai não podia mais dirigir, eu levava ele pro médico, levava ele pra fazer... Meu pai era uma pessoa muito ativa. Tipo, ele tava no auge, assim, da carreira profissional dele, viajando o mundo pela empresa e tudo mais. E eu lembro que eu não entendia. Eu falava, senhor, como isso? Meu pai não teve tempo de ir pra igreja. Meu pai não teve tempo E é engraçado que ele era uma pessoa muito quebrantada, assim. Então, quando tinha alguma coisa na igreja, algum evento, ele ia. No meu batismo, tem uma foto assim, dele se derramando de chorar. E aí eu entendi que, através da minha vida, naquele período de cuidado e de outras pessoas que minha mãe cuidou e outras pessoas cuidaram dele, foi aquele período ali que ele se entregou a Jesus. Eu não gosto de usar tragédia pra falar assim, é propósito de Deus pra isso. Eu não gosto de trabalhar com esse pensamento. Mas parece que aquele mês, Deus permitiu que ele, assim, se arrependesse, reconhecesse, né, a dependência e o cuidado que ele precisava ter com Deus. E, assim, Deus levou ele de uma maneira onde ele não sentiu dor. Foi uma coisa, assim, muito legal, assim, de ver. Porque eu tenho morro de medo de morrer sofrendo, né, cara? Só dormir e acordar. Exatamente, acordar do lado de Jesus e falar, e aí, e tal, né? E assim, pra mim foi algo que eu não entendia na época. E hoje, depois daquilo que aconteceu, aquela experiência que eu tive com Deus, até eu nunca, cara, assim, na verdade, pouquíssimas pessoas sabem disso. Eu contei a Grace, né, a minha mãe, na época eu contei pra ela. E recentemente, isso foi em 2017, eu contei pro Joel e pra Stephanie, que eles foram lá em casa e tal, a gente tava falando sobre experiências com Deus, e aí eu nunca tinha contado pra ninguém, daí eu contei pra eles, assim, agora a gente tá sabendo, né? Mas o Brasil inteiro só. Mas assim, calma, relaxa. Foi um momento assim, onde o não de Deus pra mim foi difícil, e só hoje. Porque não adianta, quando Deus te dá o não, você não vai entender na hora, gente. Você pode, às vezes pode ser o cara mais zen, tipo o Dalai Lama Gospel. O cara não vai entender. O cara vai, tipo, entrar assim, o porquê. É natural do homem questionar. O homem nasceu questionador. Sim. E a gente questiona Deus. Até um dia uma das adolescentes chegou pra mim, não sei o quê. Às vezes eu parece que eu tô orando no nada. Né? Eu falei, mas questione isso a Deus. Né? Fale isso ao Senhor. Não é pecado. Né? Você não questionar assim a soberania ou a autoridade dele, mas questionar o momento que você tá vivendo, não porque Deus te deve algo. Eu falei, aliás, Deus não deve nada pra mim e pra você. Sim. O que ele tinha que fazer, ele fez há 2000 anos atrás. O resto é bônus. Então assim, mas tente entrar nesse lugar de compreensão, né? E entender, talvez na hora você não vai entender. Não vai mesmo. É igual quando o pai e a mãe batem na gente quando é criança, né? Pra não fazer algo de errado. O pai e a mãe sabem por que tá fazendo isso. O filho não entende. Sim, verdade. Mas quando cresce, hoje eu entendo um pouco da surra que eu levei. A gente também. A pastora Regina, quero até mandar um beijo
especial pra pastora. E ela pergunta assim: como foi que você conheceu Jesus? Como foi que eu conheci Jesus? Eu acho que eu não consigo falar que eu conheci Jesus num momento só. Todo dia conheci Jesus. Mas foi louco, assim, porque quando, normalmente, até a pergunta do pastor fala, quando foi que você conheceu Jesus? Talvez esteja esperando o momento que eu entreguei a vida a Jesus, que eu levantei o braço, foi esse momento. E eu acho que durante toda a minha vida, antes de eu ter esse momento, eu fui conhecendo a Jesus. Eu lembro de quando eu era criança, minha tia levava pra igreja dela. Eu lembro que a minha família, é algo que é muito marcante na minha família, é o seguinte, todo mundo senta na mesa pra comer. Então eu cresci num contexto desse, onde o pai e a mãe às vezes estavam até brigados, ou os filhos aprontaram, e eu nunca comi no quarto, eu nunca comi na sala. Então eu sempre vi, hoje eu reconheço assim, que Deus estava se manifestando na minha família, numa mesa de comunhão. Na escola, eu compartilhei numa live esses dias que minha prima da igreja dela ela me chamou pra fazer. Na escola existia uma célula e eu incentivo os adolescentes. Eu lembro quando eu tinha 12 anos, eu sempre gostei de jogar bola. E hora do recreio pro PA, o que é? Jogar bola. E o auge dele se depois foi a educação física. Tipo, o cara já fica, né? Nem volta. O cara nem volta, né? E eu lembro que, cara, enquanto houve aquela célula, durante uns 3 meses, eu participava da célula. E eu não era crente, cara. Então, assim, até ali eu sei que Deus foi se manifestando, né? Foi criando algo no meu coração. Tipo, eu tô aqui. Na época, lógico, eu não entendia isso, né? Era só lugares que eu gostava de estar. Mas na prisão, quando eu fui preso, foi onde eu realmente tive contato com a Bíblia, de uma maneira assim, eu ansiava por aquilo, porque um dos presidiários ensinava a Bíblia pra mim, ele falava da Bíblia pra mim, e enfim... Eu até achava, nossa, como é que esse cara tá nesse lugar e tal. E por incrível que pareça, cara, depois que ele saiu, assim, poucos meses depois, ele já se envolveu no crime de novo e morreu. Então, assim, eu fico pensando assim, cara, naquele momento ali, né, ele tava ali pra isso também, né. Mas, assim, o divisor de águas mesmo, assim, pra mim foi um dia no qual eu participava da célula na casa da minha tia. Na verdade, eu só participava por obrigação, eu não gostava de ir. Gostava de ir na célula por causa dela e do meu tio. E também porque tinha muita comida na célula deles, né? Sempre, né? Daí... Coisa de crente. E aí, cara, foi louco, assim, porque eu fumava muita maconha, cara. Eu era muito maconheiro. Então, assim, eu lembro que eu saí do meu serviço, daí, né, eu ia fumando no carro até pegar minha esposa, né, no serviço dela. E aí eu ia pra célula, depois dali, né? E eu lembro que naquele dia eu saí da onde eu trabalhava com o coração angustiado. Cara, amarrado. Eu não sei. Aquele sentimento assim. Tipo, vai parecer estranho, assim. Eu acho que mulheres têm um pouco mais dessas coisas de querer chorar do nada, né? Toda hora. Então, e aquele dia, assim, foi louco. Porque eu saí da loja com um sentimento de vontade de chorar. E aquele negócio, sabe, aqui preso na garganta e tal. E eu lembro que eu peguei minha esposa na loja. Vamos pra célula, vamos. E, tipo, eu sabia que eu precisava de ir pra aquela célula aquele dia. Eu lembro que eu entrei na casa da minha tia, eu sempre chegava, assim, uns 20 minutos depois de começar a célula. Eu lembro que eu entrei na casa da minha tia, assim... Cara, eu entrei e eu comecei a chorar. Chorar. Tipo, até não aguentar mais, assim. Aí, tipo, a minha tia não conseguiu nem terminar a célula. Ela falou, pessoal, acho que vocês vão precisar ir embora e a gente precisa conversar com ele não tá bem. Tipo assim, eu não sei de onde vinha aquele choro de criança, cara. Sim. E ali eu lembro que minha tia falou, olha, lembra lá atrás quando você foi preso, que você teve uma experiência com Cristo, que você entregou a vida a Ele. Aí hoje, né, através das escrituras eu entendo quando Paulo fala que a carne e o espírito militam um contra o outro. Né? E se nós, né, a nossa igreja, ela entende que o homem é 3, né, corpo, alma e espírito. Então, se a alma e o corpo militam, quem que tá no meio? Se o espírito e o corpo militam, a alma, o sentimento, né? Aí eu lembro que eu acho que eu tava com a alma tão angustiada, talvez ali Deus tava, sei lá, de alguma maneira me chamando para aquilo. Puxa, você precisa vir de uma vez.
E eu lembro que a minha tia acabou com a célula dela, me aconselhou, conversou, falou, olha, você precisa, Deus tá te chamando, né? Deus tem um propósito pra tua vida e tal. Fez novamente a pregação da cruz, né? A obra da cruz e tudo. Eu falei, eu preciso disso. Eu não consigo mais viver sem isso. E aí eu lembro que depois daquilo eu fui pro Face a Face, logo na sequência, assim, tipo, depois de 2, 3 meses eu fui pro Face a Face, e aí ali foi um outro lugar que eu chorei um monte, foi um divisor de águas pra mim também. E é engraçado, porque hoje eu sei que a igreja, a igreja que hoje, né, a do Uberaba VSP, antes de eu entrar na igreja, a igreja orava por mim, cara. Olha que louco isso. Porque quando eu fui preso, tava rolando o Face a Face e a Kelly tava no encontro. Ela falou, eu não sabia disso também, cara. Então, você eu fiquei falou sabendo. Assim, cara, eu não sabia disso, ó. Fiquei sabendo tudo. Eu fiquei sabendo há umas semanas atrás aí. E ela falou que lá no encontro, quando ela ficou sabendo que eu fui preso, os pastores começaram a orar no encontro lá, né? E começaram a orar e tal. E durante desculpa, até depois do encontro, tinha pessoas orando. Então, assim, de alguma maneira, assim, eu acredito que aquele período ali entre a célula e o encontro que eu fui, simplesmente eles foram, digamos, a cereja do bolo daquilo que Deus já vinha preparando há tempo. Né? Assim como Paulo, né? Paulo, como judeu e fariseu, ele foi preparado nas escrituras, né? E assim, aquele encontro com Cristo foi o divisor de águas. É por isso que eu vejo muito assim algumas pessoas que nascem no contexto cristão, e aí eles não sabem o momento que eles se converteram. Não estou dizendo que todos, aliás, acho que é uma minoria, mas porque não tem como dizer que eu acho que a experiência com Deus, todo cristão ele vai passar por uma experiência, talvez não é uma coisa que nem Paulo, ou uma prisão, ou nada disso, mas é um momento divisor de águas na tua vida com Deus, assim, de falar, esse foi o momento. E o meu momento foi esse. O meu momento foi aquela célula, aquele dia, né? Aquela sexta-feira. Eu não sei se... Aí hoje até nós brincando no carro, né? Que dia que você entregou a vida a Jesus e tal. Foi no domingo, isso eu sei. Foi no domingo, porque ou é na quarta ou é no domingo. Eu não lembro nem o dia. Ou é no culto da quarta ou é no culto de domingo. O Clevinho tem uma pergunta pra você. Ele faz assim, ó, como viver intensamente para Cristo, se protegendo de tantas tentações, tantas distrações deste mundo? Então assim, até o tema do meu TCC que vai ser, né? Eu vou falar sobre, né, o desafio do sustento da fé no meio secular, né? Por exemplo, o jovem que vai para a universidade, né? Aí, muitas vezes é pintado, por exemplo, uma bandeira de que... Até por isso que a gente tem visto poucos cristãos frequentando as faculdades, né? Porque, de alguma maneira, alguns pastores, alguns líderes ensinam que a faculdade é um lugar errado. Porque a faculdade só ensina comunismo, a faculdade só ensina secularismo, humanismo, e não é lugar de cristão. Cara, lá que é o lugar do cristão. Sim. Né? Então, assim, aonde que eu vejo que há uma falha, onde que eu vejo que há, digamos, o despreparo desse jovem? São 2 eixos que eu vejo muito claro. Na verdade, existe 3. O primeiro é que é o pensamento moderno. Né? Nós estamos inseridos, a igreja está inserida num tempo, num pensamento. Há um pensamento rondando nos nossos dias, né? Eu gosto de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que é um polonês, ele já é falecido, e ele não acredita que exista uma pós-modernidade, ele acredita que a modernidade ela é líquida. Essa modernidade líquida, ela tem um pensamento onde ela não se apega a mais nada. Né? Nós temos uma marca na nossa geração que nós não temos heróis. É diferente se você olhar, por exemplo, gerações passadas que viveram o contexto, por exemplo, lá dos militares, né? Década de 70, década de 60, eles cresceram com figuras, nós não temos isso. Então, assim, nem mesmo a igreja, ou nem mesmo talvez os pastores hoje, embora a gente ama a nossa igreja local, eu sou eu amo a minha igreja local, amo meus pastores, mas o pensamento que rege a humanidade nesses dias é de não ter apego a nada. Né? Tanto que as pessoas mudam muito de igreja hoje em dia. E não, antes isso era errado. Para hoje, para nossa geração, não é mais errado. É simplesmente eu quero estar num lugar onde eu me sinto bem. Né? Não estou defendendo o pensamento, mas estou dizendo que é o contexto que nós estamos inseridos. Aí aonde que entra a fraqueza do sustento da fé? É o eixo da família, em primeiro lugar, né? Onde a família talvez ela não tenha representado o papel. Como eu te falei, embora meus pais não eram cristãos evangélicos,
Mas eu sempre cresci num contexto de mesa, de sentar na mesa, de olhar um no olho do outro, conversar dessa maneira. Algumas bases do meu pensamento são fortalecidas através disso. E outras coisas, né? Pais que, de repente, dentro de casa não manifestam a mesma religião que manifestam na igreja no domingo. Então, dessa maneira, esse jovem ele vai começando a se afastar, ou ele vai começando a questionar a fé. Falar, peraí, o meu pai é uma autoridade pra mim. O pastor é uma autoridade pra mim. Mas o meu pai, ele não é essa mesma autoridade que ele representa naquele lugar. Então, ele começa a questionar o sistema evangélico, o sistema religioso. Então, assim, não é culpa do professor que ensina comunismo na faculdade. E outro ponto é a própria igreja. A igreja ela tem alguns papéis fundamentais. A igreja ela tem que alcançar os perdidos, a igreja ela tem que capacitar os santos e ela tem que enviar os santos. Então, a igreja ela tem assim, uma facilidade em alcançar. E ela também tem uma facilidade em enviar. Não é à toa que a gente vê muitas denominações, igrejas em lugares mais inóspitos. Você quer em qualquer lugar do Brasil mais escondido tem uma Assembleia de Deus e uma congregação cristã, né? Sim. E muitas vezes... A Deus e amor. Deus e amor. Então tem tudo que é lugar. Mas será que os pastores, essas lideranças têm sido capacitados para fazer o jovem pensar a fé? Eu tava lendo um livro do John Stott e é um livro chamado Crer é Também Pensar. E ele fala que o jovem, por si, ele é ativista. Pode ver assim, se você tem uma causa, por exemplo, você tem o trabalho que você faz lá na rua, evangelismo. Aquilo você milita por aquilo, porque você ama fazer aquilo. O jovem em si, ele é ativista. O grande problema nosso é que muitas vezes nós somos muito mais ativistas, mas nós não temos base para nossa militância. E o jovem cristão, ele está indo para as universidades sem base para sua militância. Nós somos militantes do reino de Deus, mas nós não temos base, nós não somos solidificados na fé. Principalmente nós estamos inseridos talvez até no meio pentecostal, nós somos muito mais movidos pela emoção da fé, né? E eu amo isso. Nossa, quer ver? Eu amo a experiência com Deus. No Holy Fest nós tivemos isso de sobra e eu valorizo isso. Mas ao mesmo tempo nós temos que refletir a nossa fé, né? Entender, né, aonde a nossa fé muitas vezes é questionada, aonde na universidade essa fé tem sido questionada. Porque se a gente tem a ideia de que Deus é o Deus da história, o Deus da filosofia, o Deus da sociologia, o Deus da física, nós precisamos entender onde Deus está inserido nisso. E é ali que esse jovem vai fazer a diferença, é ali onde esse jovem vai sustentar a fé. Hoje, eu sempre falo isso para os adolescentes, eu não posso alcançar o teu colega. Aquele cara que você anda na hora do teu intervalo, eu não posso alcançar ele, é você que pode alcançar ele. Mas como é que ele vai alcançar isso? Primeiro, vendo o exemplo de Deus na tua vida. Você sendo ético, você tendo um caráter transformado segundo a imagem e semelhança de Deus. E segundo, você tendo respostas para ele. Cara, todo mundo tem dúvidas, todo mundo tem questionamentos. E muitas vezes a gente não está preparado para responder. Né? E aí na televisão aí começa a ser uma imagem de que o evangélico é aquele que passa na Record nos cultos à noite, né? E aí a gente acaba sendo manchado por isso. Enquanto tem muitos homens de Deus hoje que têm tentado alcançar esses lugares, que por incrível que pareça, a universidade hoje é um dos maiores campos missionários que tem. Mas o difícil é esse jovem que talvez não está sendo preparado. Além dele não alcançar aqueles, ele acaba enfraquecendo a fé deles. E é o nosso desafio hoje, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Verdade. E o pastor Lucas, ele te mandou uma pergunta. Ai, pessoal. meu Deus. Ah lá. Qual foi o discipulador mais lindo que você já teve? Eu vou dizer qual que foi o melhor. O mais lindo eu não tive ainda. O mais lindo é Jesus. Amém. Mas assim, cara, falando de discipulado, assim, o pastor Lucas, pra mim, ele é uma referência de homem de Deus. Não só no sentido de pastor de púlpito, mas de pai, de esposo, de filho, de genro, de todas as questões, assim. Ele é uma pessoa que... Eu sou discipulado pelo pastor Lucas no dia a dia. Não é, assim, o tipo de discipulador que ele só é uma referência dentro do gabinete. Então, assim, é no dia a dia que ele foi uma pessoa que até hoje ele me inspira, né? Então, assim, eu louvo a Deus, assim, por ter alguém como ele, né? Alguém que eu vejo muitos hoje, até tá tendo muita guerra, né? De cristãos na internet,
né? Falando de pastor que fala heresia aqui, heresia ali e tudo mais. E tem mesmo, tem muita besteira aí na internet. Enfim, um deles que esses tempos aí andou falando umas barbaridades, é lógico que ele provavelmente não leu meu comentário, né? O cara tem 100 milhões de seguidores, né? Mas, tipo assim, o que eu mandei no comentário pra ele, eu falei, cara, o que te falta é discipulado, cara. O que faltou foi base, o que faltou alguém que te pegou pela mão e te fez caminhar e olhar, puxa, né? Você precisa entender a fé nesse sentido. Eu acho muito interessante porque os gregos ensinavam através do cotidiano. Quando você pega os grandes filósofos, eles não iam para uma sala de aula ensinar. Eles pegavam seus discípulos e eles iam andando pelas ruas e ele ia ensinando o que é filosofia, o que era matemática para eles. E é no dia a dia, né? Sim. Então, assim, o pastor Lucas foi uma referência para mim nisso. E é ainda até hoje, né? É a pessoa que é igual, assim, eu acho interessante. O pastor Jairo, né? O meu pastor. É o cara, se você olhar para a família dele, você vê o reflexo de um grande discipulador, né? Pô, o cara teve 4 filhos. Imagine, com uma mulher 5 dentro de casa. 4 mulheres. 4 mulheres, 5, mais a esposa. 5 né? mulheres. E morando no terreno da sogra. Tipo, Nossa. e mesmo assim a família firme no Senhor, né, cara? Então é só essas pessoas que discipulam a gente na mesa, né? Dá tempo de fazer uma perguntinha? Pode. Eu acho que vai ser Uma rapidinho. última pergunta, gente. É assim, você disse sobre a questão que tem muita gente que, vamos se dizer, se perde porque não tem uma base. Vamos se dizer que essas pessoas que estão na hora de levar o evangelho não conseguem trazer outras por causa disso e também conseguem se perder por causa Sim. disso? Veja bem, Santo Agostinho ele disse assim, pregue, se necessário, use palavras. Ou seja, eu acho que o primeiro ponto, né, o próprio Billy Graham falava, né, que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, assim, a partir da hora que nós temos uma vida, não digo irrepreensível no sentido de nós não erramos. Aliás, a gente erra demais. Estamos no processo, até a vinda de Cristo, né? Mas o primeiro ponto de alicerce para esse jovem é o estilo de vida dele. Né? Você ser cristão, por incrível que pareça, a gente herdou muito isso da igreja romana católica. Nós somos cristãos no domingo. Né? Existe uma dicotomia entre o santo e o profano. Ou seja, eu sou crente, eu sou um homem de Deus no final de semana, mas na segunda-feira eu sou um estudante. Não, eu sou um cristão. Né? O pastor Lucas é alguém que me ensinou essa frase. Ele falava, você não é um vendedor, você é um missionário fardado de vendedor. Então, tipo assim, esse jovem, ele precisa entender que primeiro de tudo ele precisa ser cristão. Sim. Né? Eu acho que aí é o primeiro déficit que nós temos como cristão. É fazer essa separação entre a igreja do domingo e entre a pessoa secular de segunda-feira. Aí já é a primeira imagem que primeiro ele passa para essas pessoas de fora. Né? Haja vista que, principalmente no meio mais reformado, o jovem ele não vê diferença entre ele tomar uma cerveja na sexta-feira saindo da universidade e no domingo para uma igreja de 4.000 pessoas ser mais um lá dentro. Então para ele não faz diferença isso. Não estou dizendo que todos são assim, estou dizendo que existe alguns que são assim. Então assim, a vida dele não corresponde àquele evangelho. E segundo, eu acho que eu não sou contra, pelo amor de Deus, não sou contra as células, as igrejas nas casas. Sim. Mas de alguma maneira isso acabou com as escolas bíblicas. Hoje vocês têm escola bíblica aqui, mas muitas igrejas passaram a não ter. Embora existam ensinos bíblicos, né? A nossa igreja, por exemplo, ela não tinha mais escola bíblica dominical, mas teve ensinos bíblicos, cursos durante a semana, escola de líderes e obreiros, mas muitas das igrejas acabaram com as escolas bíblicas. É um sistema passado? Não, o ensino da palavra é fundamental. Sim. Você capacitar os santos, você preparar, e é o que eu falei, hoje eu estava conversando com uma pessoa, o meio de evangelismo mudou, cara. Há um tempo atrás, era talvez um pouco mais fácil você falar de Jesus num contexto onde o Brasil vivia uma miséria, cara. Quer ver você pregar na África, na Índia, as pessoas aceitam Jesus a rodo. Agora vai pra Europa, onde as pessoas vivem bem financeiramente, onde intelectualmente eles são bem embasados pela razão, né, muito por conta do iluminismo no século XVII, e aí essas pessoas elas acabam tendo assim um conceito de que elas não precisam de Deus. E o Brasil está se transformando nisso. Né? Hoje a Europa é considerada um país pós-cristão, né? Onde, por exemplo, na Alemanha, onde foi o berço da reforma, 3% da população é evangélica.
E o Brasil, talvez, aí, se nós seguirmos nesse ritmo do culto à razão, ao pensamento, ao questionamento, nós podemos se tornar nos próximos 50, 100 anos também um país pós-cristão, né? Porque, assim, a fé, por muito tempo, ela sempre foi muito no campo da experiência, né? Eu preciso sentir a minha fé. Mas a fé, ela também pode ser pensada. A fé, ela também pode ser refletida. A fé, ela tem uma razão. A fé, ela tem um sentido, né? Então, é esse lugar que o cristão hoje é o desafio nosso, né? Lógico que eu tô falando de um campo missionário, as universidades, as escolas, mas existem outros campos missionários. E não tô dizendo que um campo missionário é melhor que o outro, tô dizendo que a gente precisa entender aonde nós estamos inseridos. Porque, por incrível que pareça, todo jovem ele vai passar pela escola, ele vai passar pela universidade. Então, assim, é um campo missionário que você não vai escolher estar, você vai estar. Então, assim, é para esse momento da vida que a gente tem que preparar essa nova geração. Quando chegar lá, estarem preparados tanto para sustentar a fé deles, quanto para influenciar o meio onde eles estão. Amém. Bom, Guilherme, obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Foi muito bacana, Sim. Contou um pouco das histórias que eu não sabia. Quando eu fiquei sabendo que você foi preso, eu fiquei, tipo, chocado. Falei, cara, como assim o cara foi preso? Daí você contou um pouquinho lá na live. Galera, sigam ele. Tá fazendo live direto? Cara, assim, estamos fazendo uma vez por semana. Agora, no começo da pandemia, era tipo, a cada 3, 4 dias fazia, cara. Aí agora a gente deu uma diminuída, né? Nós vamos voltar com os cultos presenciais também. Isso. Mas eu gostei do negócio da live, cara. Eu acho que a gente vai seguir aí com a coisa. Tem a página Geração Eleita. Geração Eleita, sigam lá, Geração Eleita. Uberaba. E ali, assim, a minha esposa pega no meu pé, ela fala, puxa, você tinha que começar a divulgar mais material, investir na página. Sim. Mas assim, a gente tem trabalhado em cima dela e o pessoal segue lá, vai ser bacana. E sigam a página da Jornada também. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, obrigado, mano. Mariane, também por ter aceitado o convite. Gente, foi bacana a presença dela. Ela tá desenvolvendo. Tá sendo Gente, me perdoe, eu sou um pouco tímida. Estou trabalhando. Mas foi bacana, a gente tá feliz pela sua presença. Tá muita gente aí ajudando você. Pessoal, semana que vem a gente vai ter a live A Jornada. E o tema da live vai ser: e aí? Bora pra Angola? Fiquem ligados, a gente vai ter 2 convidados falando um pouquinho sobre as missões lá na Angola, tá certo? Amanhã a gente vai ter culto presencial de manhã e presencial à noite. E à noite também tem a live. Lembrando que os cultos presencial com o nome na lista. Mandem mensagem pro pastor Thomas, podem mandar mensagem no direct lá da página da Jornada. A gente também vai estar ajudando vocês, beleza? E é isso aí, galera. Agradeço a presença de todos. Um beijo pra minha tia, que mandou mensagem lá e o pessoal já tá dando risada aqui. Obrigado, tia. Que Deus abençoe muito pela sua companhia. E, pessoal, Deus abençoe. Bora junto pra jornada. Don't kill my